A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 3 desse segundo trimestre da CPAD em 2022, onde nós vamos trabalhar hoje sobre um tema muito importante: Jesus, o discípulo e a lei. Vamos compreender que Jesus traz uma interpretação muito linda a partir da perspectiva da lei de Moisés para o reino de Deus. E diante disso, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também e deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, gente, pré-adolescentes também. Você encontra todo o nosso material disponível no link na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar todas as nossas classes organizadas para você. E se você é professor da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos e tem interesse de poupar o teu tempo para preparar as suas aulas, eu tenho um material exclusivo para poder te ajudar. É o Facilita EBD, onde você vai encontrar recursos especiais, como por exemplo, o esboço da minha aula, a aula que eu preparo para poder ser utilizada por você em sala de aula. Você também tem o recurso dos slides, onde você pode dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Além do que, quem se torna assinante, a nossa assinatura é trimestral, você tem um benefício de receber alguns bônus, como por exemplo, nosso workshop de pregação que está muito legal. Também treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é imperdível. Além do que, nesse trimestre estamos agregando à grade dos bônus o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena você ter em mão todo esse conhecimento. Então vamos deixar de conversa. O link com a proposta do Facilita está no comentário abaixo e na descrição também desse vídeo. Vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos estudar sobre o tema Jesus, o discípulo e a lei. Essa lição traz uma perspectiva muito legal sobre a interpretação que Jesus traz sobre a importância da lei e aplica essa mesma interpretação agora na prática, na didática do reino de Deus. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você está em Mateus capítulo 5, versículo 20. Lê esse texto com os teus alunos. Essa primeira base bíblica é o texto áureo. Apresenta também a verdade prática em sala de aula. Isso vai te ajudar muito diante da tua ministração. E a leitura bíblica em classe se localiza agora em Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 20. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Pastor Osiel Gomes, o comentarista dessa lição, destaca que a passagem bíblica de Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 20, não pode ser uma passagem à parte do Sermão do Monte. É importante fazer a leitura dessa passagem. Essa passagem foi pregada por Jesus, foi ensinada por Jesus e está presente no corpo do Sermão do Monte. Outro detalhe que nós percebemos, que essa mesma passagem faz parte de orientações também para a nossa vida cristã como discípulos de Jesus agora. Então é interessante ler esse texto, observar esse texto e compreender que o que Jesus está ensinando a partir da ótica do reino vale também para você. O método bíblico que Jesus utiliza para ensinar aos seus discípulos é um método também fantástico. Ele pega a lei de Moisés, a escritura do seu tempo, e interpreta essa lei agora a partir da ótica do reino de Deus. E o detalhe que Jesus traz a respeito da vida cristã são detalhes que se iniciam por menores aspectos que vivemos, compreendendo também que em cada detalhe da vida, aqui também há a essência do reino de Deus, há a maneira como nós nos comportamos. Daí a necessidade de ter essa compreensão. Weinberg, comentando também sobre essa passagem bíblica,
destaca e dá base para isso que estamos afirmando para você, que Jesus ele toma os princípios da lei de Moisés, ele seleciona 6 informativos da lei de Moisés e destaca a interpretação desses informativos, desses princípios, a partir da ótica do reino de Deus, da visão do reino de Deus. E é esse princípio também que nós precisamos compreender. Jesus passa a ensinar a partir da ótica da justiça do reino de Deus. Ele compara a lei de Moisés e ele traça agora princípios da ótica do reino. E é essa pegada aqui que nós precisamos também compreender. Outro detalhe bíblico é compreender também que nos dias de Jesus, os fariseus, os escribas, os mestres da lei procuravam então obedecer em tudo a lei de Moisés. Alguns ensinavam a obedecer essa lei e outros também não viviam esse ensinamento. Mas Jesus, ele pega a lei de Moisés e ele destaca que a justiça do reino de Deus, esse é o princípio dessa mensagem presente dentro do reino. A justiça do reino de Deus, ela é superior à justiça dos fariseus, à justiça dos escribas, dos religiosos do seu tempo, para demonstrar que é possível viver de uma maneira que agrada a Deus. É importante também termos a compreensão. Jesus, em seu discipulado, junto com seus discípulos, comentando a respeito da lei de Moisés, ele traz então 3 considerações. A primeira delas é que é possível destruir a lei com as nossas ações. É possível você negligenciar a lei, observar a lei e desobedecer a lei conforme a maneira como você se comporta. Presente em Mateus capítulo 5, versículo 17. Porém, Cristo veio para honrar a lei. Ele veio para adorar a Deus através da lei. Em segundo lugar, Jesus também demonstra com as suas atitudes que é possível cumprir a lei de Moisés. Mateus capítulo 5, versículo 17. Ele cumpriu a lei e os profetas. E nós vamos entender isso a partir da ótica da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica está dividida de que maneira? Em lei, que são os escritos de Moisés, os profetas aqui, que é um contexto que está dividido em profetas anteriores e posteriores ao cativeiro babilônico, e os escritos. Então, Cristo está demonstrando que é possível cumprir e viver a lei. Em outras palavras, é possível viver a palavra. Em terceiro lugar, Jesus também destaca que é possível viver a lei, cumprir a lei e ensinar a lei agora com as suas atitudes. Mateus capítulo 5, versículo 19. E essa lei que passa a ser ensinada por Jesus destaca agora a justiça do reino de Deus. É importante termos essas perspectivas para passarmos então em sala de aula. Jean Francesco, em seu texto Reformando o Discipulado, ele destaca muito bem a respeito de uma perspectiva que precisamos levantar aqui. O porquê nós precisamos dos mandamentos? Essa pergunta tem que ser levantada também em sala de aula. Ao mesmo tempo que ele traz a resposta. Ele destaca que, como discípulos de Jesus, para que possamos obter uma vida vitoriosa em Cristo, nós devemos obedecer a lei e observar também os mandamentos. Em outras palavras, nós vamos aprender isso na próxima aula, lição de número 4. Não dá para excluir a lei de Moisés. Não dá para excluir o Antigo Testamento e viver só a partir da ótica do Novo. E aqui nós aprendemos algumas lições sobre a importância do Antigo Testamento para a vida do discípulo em Jesus. E é isso que Cristo também destaca. Primeiro, os mandamentos ou a lei é um sinal que o Espírito Santo ele opera no interior da vida de alguém para fora. Não de fora para dentro, mas ele age de dentro para fora, no teu interior, agindo através da regeneração e salvação. É isso que os mandamentos revelam também. Segundo, quando obedecemos os mandamentos, nós estamos expressando então a nossa maneira de gratidão como discípulos de Deus por sermos redimidos diante desse amor que Deus nos oferece. Esse amor está presente também nas Escrituras. Terceiro, os mandamentos que são estabelecidos demonstram agora que nós somos filhos de Deus, e filhos de Deus como discípulos, eles exercem esses mandamentos, gerando então frutos. À medida em que você dá fruto para a glória de Deus, você então está obedecendo essa lei, você então está cumprindo essa lei. E é aquilo que o pastor Osiel Gomes disse, não dá para excluir a lei.
É por isso que essa passagem está presente também dentro do Novo Testamento, dentro do Sermão da Montanha, na pregação de Jesus. E quando nós vivemos, então, esses mandamentos a partir da ótica de Cristo, em quarto lugar, nós aprendemos agora, como discípulos de Jesus, que o nosso testemunho cristão, ele impacta o coração dos incrédulos, ao ponto deles terem o interesse de conhecer a Jesus. A partir dessa ótica, tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus está presente nas Escrituras, descritos no Evangelho. A partir dessa ótica que nós estamos estudando com você sobre o Sermão da Montanha. Jesus, ele não destruiu a lei, mas ele cumpriu a lei, ele obedeceu a lei e os profetas. E ainda, ele a aperfeiçoou. Na aula de hoje eu vou procurar demonstrar isso para você, essa perfeição que Cristo traz sobre a lei, para que os discípulos então possam viver conforme a mesma, não somente por uma justiça seguida pelos religiosos, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 20. Se eu já estou te ajudando até aqui, se essa palavra também está edificando você, deixa aí teu comentário, é importante para a gente. O primeiro ponto da aula de hoje trata agora sobre o seguinte assunto. Jesus cumpriu toda a lei. O primeiro ponto da nossa lição destaca sobre o seguinte assunto. Jesus cumpriu toda a lei. Dietrich Bonhoeffer, ele destaca também em seu artigo uma importância muito interessante sobre a lei de Cristo. A lei de Cristo, ela levanta o seguinte questionamento ético, diferente daquele que é levantado pelo mundo. A lei de Cristo, ela traz em nosso coração a seguinte pergunta: como posso ser bom? Como também posso fazer algo bom? Quando, na realidade, essa mesma lei de Cristo também levanta na nossa alma o seguinte questionamento que impacta o nosso ser. Como posso viver a vontade de Deus? Ou qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Já que nós estamos vivendo um discipulado a partir da ótica do reino, precisamos compreender a partir dessa interpretação que Jesus faz sobre a lei de Moisés e essa lei de Cristo, que é a lei do reino, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Essa questão também precisa ser levantada por você. Diante desse argumento, vamos então para o primeiro subtópico que trata agora sobre o seguinte assunto: um compromisso com o passado. Vamos observar a estrutura da lei e vamos entender exatamente qual é a proposta de Jesus a partir dessa interpretação já no Novo Testamento, na visão do reino de Deus. Pastor Osiel Gomes, ele deixa claro como comentarista da lição que o propósito de Cristo nunca foi destruir a lei de Moisés. E a base bíblica está em Mateus capítulo 5, versículo 17. É importante você ler isso com os teus alunos. A crítica que Jesus faz diante desses ensinamentos que eram professados no seu dia não é contra a lei de Moisés, mas é sim contra o método como esses ensinamentos estavam sendo aplicados agora de maneira distorcida na vida da população, na vida das pessoas. E é isso que Cristo critica. Conforme o pastor Hernandes Dias Lopes, em uma abordagem, ele destaca algo bem interessante sobre quais maneiras os judeus utilizavam então esse termo lei. Eles utilizavam o termo lei diante de 4 maneiras. Quais são as maneiras aqui? A primeira maneira que os judeus utilizavam e aplicavam o termo lei era para os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos no Antigo Testamento são conhecidos como lei. Também, a segunda maneira que os judeus aplicavam agora a lei era aplicada agora ao Pentateuco. Quando nós nos referimos ao Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, que entram aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós encontramos agora esse termo lei sendo aplicado a eles também. Então, os escritos de Moisés também são conhecidos como lei. Em quarto lugar, nós descobrimos agora que a lei também era aplicada aos profetas. Observe, a Bíblia hebraica está dividida em lei, profetas e escritos. Então, a mesma lei que é aplicada aqui aos escritos de Moisés, a palavra, também é aplicada aos profetas. E a quarta maneira como os judeus utilizavam, então, esse termo lei era utilizado por eles para serem aplicados nas tradições dos anciões, ou seja, nas tradições dos religiosos. Então, observe que tem 4 maneiras de você entender que o Antigo Testamento utiliza, nessa visão judaica aqui, sobre o termo lei. Primeiro, para os 10 mandamentos.
Segundo, para os escritos de Moisés. Terceiro, para os profetas do Antigo Testamento. E quarto, para a tradição dos anciões. Os escribas e os fariseus dos dias de Jesus se auto-intitulavam como guardiões da lei, como grandes ensinadores da lei. Quando Cristo vem exatamente para poder demonstrar para eles que ele não veio para destruir a lei, muito pelo contrário, mas para cumprir a lei. E que lei é essa que Cristo está se referindo? Cristo está se referindo à lei das Escrituras. Observe bem. Então, nós já temos uma pegada aqui bem interessante para podermos utilizar em sala de aula. Cristo está se referindo à lei de Moisés, os escritos de Moisés, os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento. E quando nós temos que a lei aqui que Cristo vem para cumprir está se referindo às Escrituras, compreendemos muito bem que a lei de Deus é perfeita, que as Escrituras estão completas, que o canônico está fechado. Também entendemos que Cristo vem exatamente para poder cumprir toda a palavra de Deus. Esse é o objetivo do seu ministério. Esse é o objetivo do seu chamado. Esse também é o objetivo da sua vinda. E ele passa a ensinar essa justiça, ou seja, a maneira como viver essa lei, diferente da maneira que os religiosos utilizavam. Os religiosos viviam a lei de forma teatral, ou seja, ensinavam algo, mas não viviam aquilo que eles estavam ensinando. Pregavam sobre algo, mas não viviam aquilo que eles estavam pregando. Observe esse cuidado. Nós, como servos de Cristo, discípulos de Jesus, somos convocados agora a outro patamar. Nós somos convocados para viver aquilo que pregamos, para ensinar aquilo que vivemos, a partir da ótica do reino de Deus, como Jesus então estabeleceu. Pastor Osiel Gomes, o comentarista da lição, também destaca o seguinte, que Cristo ele encontra diversos opositores em seus dias pelo fato dele demonstrar a natureza da lei, pelo fato também dele demonstrar a importância de viver, diferente daqueles que viviam a lei de forma teatral. Jesus tinha o objetivo de levar cada pessoa a entender a mensagem de Deus, a mensagem do reino de Deus, o propósito da salvação, o propósito então do reino de Deus. Jesus ele não descumpriu a lei, guarda isso. Ele fez pelo contrário. Ele fez a lei de forma espetacular, cumprindo ela em seu coração e demonstrando agora aos discípulos que ele é aquele que foi profetizado pela lei, conforme está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Ele veio para cumprir a lei, sendo estabelecendo então todo o plano de Deus na obra da salvação. A morte de Cristo cumpre todo aquilo que estava predito na lei, e isso é lindo à luz da palavra. Que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical. Já avançando, o segundo subtópico trata agora sobre o seguinte assunto. Jesus não veio para destruir a lei. Pastor Osiel Gomes deixa claro na sua lição que Jesus veio para cumprir a lei e ele ensinou a lei ensinada por Moisés e pelos profetas. Quando nós entendemos a ótica da aplicação da palavra lei, a palavra lei, como já expliquei para você, é aplicada tanto para os escritos de Moisés como também para os profetas do Antigo Testamento. Então Jesus ele vem para exercer essa mensagem profética, para viver a mensagem também pregada por Moisés. Warren Wiersbe, em seu comentário, destaca o seguinte a respeito desta passagem bíblica que nós estamos estudando, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, do 17 ao 20. Destaca que Jesus cumpriu toda a lei. Existem aqueles que defendem que Jesus não cumpriu as leis cerimoniais. Muito pelo contrário, Jesus também cumpriu a lei cerimonial. E é interessante que a própria Bíblia responde isso para a gente, lá em Hebreus capítulo 9 e 10, destacando e afirmando que Jesus também cumpriu as leis cerimoniais presentes nas leis de Moisés. Jesus não colocou nada de fora da nova aliança. Então, Cristo ele cumpre essas leis cerimoniais, trazendo sobre elas também uma nova interpretação. Ele cumpre, obedecendo de forma fiel a Deus. Jesus, ele cumpriu todas as leis cerimoniais que apontavam para ele. Ou seja, as leis cerimoniais que tinham um símbolo que é o Cristo, nesse comentário cristológico, ou seja, nessa interpretação cristológica, foram cumpridas por Jesus. Jesus também cumpriu as leis morais presentes, então, nesses textos de Moisés e dos profetas.
Jesus, ele vive essa lei e ele traz um significado profundo a respeito da mesma, um significado o qual os fariseus, os escribas e os religiosos do seu tempo não tinham entendido. A lei moral, por exemplo, ela já existia antes mesmo de ser escritas nas tábuas da lei, por orientação de Deus no interior do coração humano. A lei que Cristo cumpre é a lei moral predita a respeito dele, e também as leis cerimoniais que apontavam para a sua chegada. Outro detalhe bíblico que aprendemos muito bem é que Cristo ele traz uma nova interpretação sobre essas leis. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca o seguinte, que Jesus ele traz uma abordagem totalmente diferente da perspectiva religiosa do seu tempo. E a abordagem que Cristo traz é uma abordagem à luz do reino de Deus. E é essa luz do reino que nós vivemos hoje. O próprio Jesus afirmou que nenhum i ou tio será retirado da lei até que se cumpra, cumprindo então toda a palavra de Deus. Aqui nós também percebemos, à luz das Escrituras, que a palavra de Deus ela é infalível, é também inevitável. As escrituras sagradas não são algo produzido apenas pela mente humana, mas há aqui a ação divina, a ação do Espírito Santo, cumprindo tudo na pessoa de Jesus. Tanto a lei moral como a lei cerimonial apontam para Cristo, para a chegada de Cristo. Quando nós estudamos a simbologia do Antigo Testamento, a simbologia da lei, nós compreendemos que tudo está apontando para Jesus. A lei é a sombra exatamente daquilo que iria ser revelado, daquilo que estava para chegar, que seria revelado na pessoa de Jesus, conforme Mateus capítulo 10, versículo 4. Nós aprendemos também que os próprios profetas dão detalhes a respeito da chegada de Jesus. A chegada de Jesus, que seria uma chegada sobrenatural, ele nasceria de uma virgem. Eles dão detalhes do nascimento de Cristo, local de nascimento. Eles dão detalhes da chegada de Jesus, da sua morte, da sua crucificação e até mesmo da sua ressurreição. Então Cristo vem para cumprir toda a palavra de Deus, tudo aquilo que apontava para o plano de Deus. Isso aqui está escrito na Escritura e é exatamente aqui que nós aprendemos que Jesus cumpre toda a palavra dita sobre ele, honrando então a mensagem de Deus. Já avançando, espero estar ajudando você. O terceiro subtópico do nosso primeiro ponto trata agora sobre o seguinte assunto. Jesus cumpriu a lei e a aperfeiçoou. Nós vamos olhar agora nesse terceiro subtópico como Jesus cumpre a lei e ele aperfeiçoou essa lei na ótica do reino de Deus. George Led, comentando no seu texto sobre o evangelho do reino de Deus, ele destaca que os mestres da lei eram grandes profissionais, grandes estudiosos da religião, pessoas que se dedicavam a estudar sobre a lei de Moisés. É interessante que eles se dedicavam em seminários teológicos, eles se dedicavam a ensinar a lei e a ensinar a respeito das escrituras a justiça de Deus. Só que Cristo vem exatamente agora para demonstrar a justiça do reino de Deus. Esse é o fundamento de Cristo. E a ótica de Cristo nessa interpretação da lei é uma ótica linda, porque Cristo vem para cumprir a lei, obedecendo à vontade de Deus e aperfeiçoa essa lei agora no coração dos discípulos, no meu coração, no teu coração também. Não dá para escapar dela. Os mestres da lei dos dias de Jesus e seus discípulos, seus seguidores, buscavam alcançar, almejavam alcançar exatamente a justiça da lei. Mas Cristo vem para demonstrar algo espetacular, demonstrar agora que aquele que deseja segui-lo e seguir a visão do reino de Deus deve ir além dessa iniciativa praticada pelos fariseus, pelos religiosos do seu tempo. Olha o que ele diz lá em Mateus capítulo 5, 17. A justiça do reino, aquele que deseja ser discípulo, deve agir além dessa visão dos fariseus, dessa visão dos religiosos do seu tempo. Cristo vem para cumprir a lei agora no seu coração e viver essa lei. Ele está ensinando para a gente que é discípulo de Jesus, que nós também precisamos viver essa lei. Vamos observar alguns princípios. Eu selecionei aqui 4 princípios onde nós podemos destacar que a lei de Moisés apresenta como Cristo cumpre essa lei, Cristo ele cumpre isso e como Cristo agora aperfeiçoa esses princípios.
O primeiro princípio que eu quero destacar para você está presente dentro de Mateus capítulo 5, versículo 22. É o princípio da lei da ira. Na lei da ira, a lei de Moisés dizia o seguinte: não matarás. Esse é o princípio norteador da lei de Moisés. Jesus pega isso, não matarás, e agora ele interpreta a partir da ótica do reino, que vai além. O que a ótica do reino diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 22? Qualquer que se irá contra os seus irmãos será levado também ao juízo. Observe, Moisés dizia que nós não deveríamos matar. Jesus chega que nós ensinando que nós, como discípulos, não devemos nos irar, porque se nós nos irarmos e formos controlados por essa ira, seremos então levados ao juízo do reino de Deus. A segunda abordagem está agora no princípio da lei da pureza. Moisés dizia e ensinava: não adulterarás. Esse é o princípio da lei de Moisés. Olha o que Jesus faz no reino de Deus. Jesus diz, de uma maneira espetacular: qualquer que olhar para uma mulher desejando ela em seu coração, no caso aqui, pessoas casadas, já comete adultério. Isso está presente lá em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Moisés dizia, não pode adulterar. Jesus diz, se você já tem um relacionamento e olha para alguém com desejos impuros no teu coração, você já está adulterando. Observe, Cristo age de forma mais profunda no interior do homem. Ele aperfeiçoou essa lei. Vamos agora para o nosso terceiro princípio. O terceiro princípio está na lei da honestidade. A lei de Moisés dizia, não jure falsamente. Esse é o princípio que Moisés ensinou. O princípio de não jurarmos falsamente. O que Jesus faz a partir da ótica do reino de Deus? Ele aperfeiçoa. Jesus já diz, não jure de forma alguma. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículos 33 ao 37. Cristo então traz um princípio muito mais profundo de não utilizarmos exatamente os juramentos. Outro detalhe, outro princípio que nós encontramos, e esse é o quarto que eu quero destacar para você, é o princípio do amor. Moisés dizia, olho por olho, dente por dente. Isso está presente na lei de Moisés, na antiga aliança. Jesus pega esse princípio e ele diz assim, se alguém lhe ferir na face direita, ofereça a outra. Presente em Mateus capítulo 5, 38 ao 42. Jesus ensina a respeito do princípio do amor aqui. O princípio do perdão presente na visão do reino. O que Jesus faz? Ele pega a lei de Moisés e a aperfeiçoa na ótica do reino. Eu espero estar te ajudando até aqui, trazendo clareza sobre esses ensinamentos. Se eu estou contribuindo com você e você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha aí na tua rede social. Vamos agora para o segundo ponto, que trata agora sobre o seguinte assunto: a letra da lei e a verdade do Espírito. Jesus ele mudou o nosso relacionamento agora como discípulos com a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. Ele aperfeiçoou ela, demonstrando que a lei ela precisa nascer agora no nosso coração, nas nossas atitudes, na maneira como nós nos comportamos. Quando nós lemos Mateus capítulo 5, do versículos 17 até o 18, nós percebemos que Jesus ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la e obedecendo a Deus de forma espetacular. O escritor Hebreus diz o seguinte, lá no capítulo 7, versículos 18 e 19, que a lei ela não foi revogada, mas foi obedecida por Cristo e foi aperfeiçoada em Cristo. Vamos analisar isso. O primeiro subtópico do segundo ponto trata agora sobre o seguinte assunto: o que a expressão letra da lei significa? Esse é o primeiro subtópico do nosso segundo ponto. Pastor Osiel Gomes, ele comenta o seguinte, que o propósito da lei é apontar para o ser humano que é incapaz de obter por si só a salvação, por causa do pecado. O pecado, ele nos contamina, ele nos afasta de Deus, e pelo peso do pecado sobre nós, somos incapazes, então, de obter a salvação por nossos próprios recursos, por nossa própria natureza e pelo nosso próprio desejo. Outro detalhe que nós aprendemos, que o Paulo, ele ensina nas Escrituras,
que a lei ela é boa, porque a lei ela demonstra exatamente esse papel pedagógico de entendermos a necessidade que precisamos de Cristo. Ou seja, a salvação ela vem por intermédio da graça de Cristo, pelo poder de Deus, conforme está escrito agora em Gálatas, capítulo 3, versículos 15 e 19. Em Cristo agora nós temos a oportunidade de termos uma salvação completa e genuína. Quando Paulo destaca que a letra da lei mata, ele está demonstrando aqui que a interpretação realizada pelos religiosos, que coloca sobre você o peso então da lei, esse ensinamento distorcido e pesado mata. Mas quando Paulo destaca que quando nós compreendemos agora que a lei é boa, porque a lei agora aponta para Cristo e a nossa necessidade de termos Jesus, aqui há a ação poderosa do Espírito Santo também sobre nós. Salmos 19, versículo 7, está escrito que a lei do Senhor é perfeita, ou seja, a lei não é ruim, a lei é boa. O que acontece é a má interpretação do texto, que traz um peso sobre aqueles que desejam obter a salvação. A lei, ela aponta somente para Cristo. E esse apontar para Cristo demonstra agora essa bênção que a lei traz, essa bênção de conhecermos Jesus. A lei aborda que ninguém consegue salvação sozinho. Ninguém consegue salvação por seus recursos, por sua força, pelo seu caráter, por sua justiça pessoal. Nós só conseguimos e obtemos a salvação por intermédio da graça de Deus, da vontade de Deus, ou seja, toda lei aponta para Jesus. A lei demonstra que era necessário pagar um preço, e esse preço agora é pago em Jesus, na cruz do Calvário. Cristo então veio para nos salvar, e isso a lei aponta. A sua morte e ressurreição foi predita na lei, foi profetizada na lei. E essa morte e ressurreição de Cristo agora nos traz esse afeto do amor de Deus, com base em João capítulo 3, versículos 16 e 17. O amor de Cristo agora, cumprindo a lei, demonstra exatamente que essa lei, ela também é perfeita e nos restaura em Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado ao dizermos que a lei é ruim, que a lei mata, que a letra mata. Observa, o que Paulo está dizendo é que a lei é boa, mas o cuidado que precisamos ter é exatamente sobre as interpretações que surgem sobre ela. A lei aponta para Cristo, a salvação em Jesus. E essa salvação nos conduz para Deus. E isso é bênção. Que Deus em Cristo traga clareza para você. E que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja. O segundo subtópico trata agora sobre o seguinte assunto: a perspectiva teológica da lei. O que a lei nos ensina? Pastor Osiel Gomes, ele comenta que a lei que os judeus utilizavam, ou seja, a lei estabelecida pelos judeus, utilizada na vida prática, poderia também ser dividida em 3 classificações. A primeira classificação, ela é conhecida como a lei moral. Na lei moral, nós encontramos agora a essência de Deus, de termos uma vida santa seguindo a justiça de Deus. Esse é o princípio primeiro da lei. Temos uma vida santa consagrada para Deus. Isso é lei moral, distante do pecado. A lei também era dividida e apresentada agora como lei cerimonial. Na lei cerimonial, nós vamos encontrar agora os rituais da antiga aliança, a maneira de culto, a maneira de adorar a Deus. E toda a maneira cerimonial da antiga aliança, de culto, de adoração a Deus, aponta então para Cristo. Quando nós estudamos o tabernáculo, por exemplo, cada símbolo do tabernáculo aponta para Cristo. Cada atitude de adoração predita na lei aponta para Jesus. Então, nós precisamos entender que a cerimonial também é cumprida por Jesus. O terceiro aspecto que a lei também revela é o aspecto da lei agora civil, ou seja, a lei civil presente na lei de Moisés procura agora regulamentar, orientar a sociedade, arranjar a sociedade de Israel em uma maneira de viver, de forma prática e didática também. Quando nós observamos sobre a lei, nós aprendemos o princípio da obediência. E o que é o princípio da obediência conforme as Escrituras? A lei aponta para o princípio da obediência, independente da divisão que ela tem. Cristo vem e obedece à lei, ele cumpre a lei. E qual é o princípio da obediência conforme a Escritura? Quando nós olhamos para a Bíblia destaca que o princípio da obediência é um dos temas da Bíblia.
É um dos temas das Escrituras. O próprio Jesus foi obediente ao Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele obedeceu a Deus em tudo. A obediência é exatamente abrir mão da nossa vontade para obedecer à vontade do Pai, no caso aqui, Deus. A obediência é exatamente aprendermos como Jesus a obedecer à lei de Cristo, ou seja, a obedecer à lei do reino de Deus. A base da obediência está no princípio do amor. Isso quer dizer que se nós amamos a Jesus, então obedecemos a Jesus e obedecemos o reino de Deus. A obediência nos demonstra exatamente que Cristo nos amou, cumprindo então toda a vontade soberana de Deus sobre nós, como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 19, e Romanos, capítulo 5, versículo 8. Quando nós aprendemos a respeito da obediência, conforme a Bíblia nos ensina, nós aprendemos exatamente alguns princípios bíblicos. Que princípios são esses? Quando nós obedecemos à lei de Cristo, a Bíblia diz que Deus nos deixa, então, prudentes e fortes. Isso está presente em Mateus capítulo 7, versículo 24. Quando nós obedecemos a Deus, Deus então nos deixa um legado, conforme está escrito em Romanos capítulo 16, versículo 19. Quando nós obedecemos a Deus, Ele nos torna diferentes na maneira de agir. Isso está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 12 até o 15. Quando nós obedecemos a Deus, somos abençoados por causa dessa obediência. E Abraão recebeu também essas bênçãos, conforme está escrito em Gênesis 22, versículos 18. Quando nós obedecemos a Deus, temos da parte de Deus também uma promessa. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 19. Quando nós obedecemos a Deus, essa obediência traz para nós bênçãos para a vida, presente em Deuteronômio capítulo 11, versículos 13 a 14. Obedecer a Deus é um benefício. Obedecer a Deus é uma dádiva. Então, devemos obedecer a Deus em tudo para a glória do seu nome. Já avançando, terceiro subtópico trata agora sobre o seguinte assunto: a lei e a verdade do Espírito. Pastor Osiel Gomes traz um comentário muito feliz em demonstrar que Jesus ele não desobedeceu à lei, mas ele cumpriu essa lei, e o Espírito Santo agora nos ajuda como servos de Cristo, como discípulos de Cristo, a vivermos essa lei também no nosso coração, a partir da bondade do reino de Deus. Presente em Romanos, capítulo 8, versículo 2, 1 Coríntios 15, 45 e Atos também, capítulo 15, versículo 9. O Espírito Santo agora trabalha em nós, no nosso interior, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, para cumprir esse papel fundamental da salvação agora em nós. A partir do momento que nós experimentamos essa salvação em Jesus, nós temos agora esse benefício de viver essa nova aliança. E viver essa nova aliança é uma dádiva que é dada por Deus. Nós já aprendemos agora que a lei aponta para a salvação em Jesus. Essa salvação se completa em nós a partir do momento que nós aceitamos ao Cristo. O Espírito Santo agora habita em nós, no nosso interior. Em conformidade também com o que o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito ele traz vida ou vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Aqui nós aprendemos que o Paulo está se referindo não é a lei de Moisés, mas é a interpretação dessa letra que mata. Mas aprendemos também que o próprio Paulo agora está ensinando para a gente que o Espírito Santo, em nós agora, que vivemos a lei de Cristo, temos vida, e esse Espírito Santo agora nos vivifica, ou seja, nós vivemos a palavra, nós praticamos a palavra. Esse é o ensinamento desse texto aqui. O Espírito Santo, ele acaba gerando em nós uma consciência viva de nova criatura, um novo coração. Romanos 8:2 confirma isso para a gente. Hernandes Dias Lopes destaca e comenta muito bem que o Espírito Santo ele atua nas Escrituras de uma forma sobrenatural. Ele atua também na obra da salvação, na visão do reino de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele trabalha convencendo o homem que o homem é pecador. A lei ela aponta para o pecado, demonstrando que nós necessitamos então de um Salvador. E o Espírito Santo ele atua em nós, nos convencendo que nós precisamos da salvação, conforme está escrito em João capítulo 16, versículo 8.
É ele que convence você através do arrependimento. É o Espírito Santo que trabalha em você. Então, esse Espírito traz vida. Em segundo lugar, nós também precisamos levar em consideração que o Espírito Santo agora nos regenera, conforme está escrito em João 3, versículo 5. Você pode ler o 6 também. Ele atua em você como um novo crente, te guiando agora para a família de Cristo, na visão do reino de Deus, demonstrando agora que você deve obedecer a Jesus como discípulo de Jesus. Em terceiro lugar, o Espírito Santo também atua em nós, selando você nessa obra da salvação. A confirmação dessa salvação é completa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Ele trabalha em você. É por isso que o Espírito Santo agora traz vida. Outro detalhe que você precisa também levar em consideração, em quarto lugar agora, é que o Espírito Santo batiza o crente no corpo de Cristo. Ele te insere na comunidade da fé, ele coloca você na igreja, ele te envolve nessa comunidade de coinonia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Nós precisamos do doce Espírito para entender agora essa nova aliança, ou seja, esses princípios do reino de Deus ensinados por Jesus. Em sexto lugar, o Espírito Santo também trabalha em nós, nos dando dons espirituais, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo até o 11. Você pode ver isso aí. Esse Espírito agora te capacita como discípulo de Jesus, na ótica do reino, vivendo os valores do reino. Também, em sétimo lugar, nós podemos destacar que os santos, aqueles que são chamados para serem discípulos de Jesus, podem testemunhar de Jesus agora, dessa vida. Ou seja, aquilo que era colocado como pesado na visão dos fariseus, Jesus demonstra que com o Espírito Santo, nessa nova vida, nós experimentamos agora as características do reino. E essas características habitam em nós também. Já avançando, vamos então para o quarto subtópico que trata sobre o seguinte assunto. Qual é o propósito da lei na vida dos discípulos? O que a lei traz de impacto para você que é discípulo de Jesus? Pastor Osiel Gomes, ele aborda, a partir da leitura de Romanos, capítulo 7, versículo 12, destacando que a lei do Senhor é perfeita, é santa, foi estabelecida por Deus. E essa mesma lei é trabalhada em nós através da ação do Espírito Santo, então não pode ser excluída. Então ela está presente também no discipulado de Jesus. Você tem base bíblica para isso. Romanos capítulo 8, versículo 2, versículo 9, Gálatas 5, 6 e 25. Nós vamos estudar na próxima lição sobre o antinomismo. O antinomismo é aquela situação sistemática e teológica que exclui toda a lei, exclui tudo aquilo que é antigo, do Antigo Testamento, e quer viver só a partir da ótica do Novo Testamento. Aqui nós vamos aprender que a lei de Deus também está presente de forma agora aperfeiçoada no ministério de Jesus. Então não dá para excluir a lei. Em Romanos 7, 22, Paulo diz que a lei não perde validade. A lei está presente no discipulado de Jesus também. A partir da nova aliança, cada crente agora tem a responsabilidade de viver para Deus, de obedecer à lei, de cumprir exatamente aquilo que está descrito nela a partir da ótica do reino de Deus, presente na ação e nos ensinamentos de Jesus. Ou seja, no discipulado, Cristo agora nos ensina que esse ensinamento da lei deve ser vivido do interior do teu coração. Deve ser praticado por você em uma verdadeira religião que demonstra exatamente uma vida cristã. Tiago demonstra isso lá no capítulo 1 da sua carta, versículo 22. Gente, eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Se essa palavra está edificando você, comenta aí. Vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: a justiça do reino de Deus. George Led destaca que o Sermão do Monte revela para a gente agora a justiça do reino de Deus, que excede a justiça dos fariseus e religiosos do tempo de Jesus, presente em Mateus capítulo 5, versículo 20. Faça essa leitura. Cristo demonstra que essa justiça excede porque ela agora é vivida no interior e no coração de cada discípulo, no teu coração também. Já avançando, o primeiro subtópico do terceiro ponto trata agora sobre o seguinte assunto: quem é grande no reino de Deus? Pastor Osiel Gomes destaca muito bem que, a partir da ótica da nova interpretação de Jesus sobre a lei, há um ensinamento muito profundo sobre a grandeza no reino dos céus. Cristo, então, traz a explicação sobre isso, que aquele que se colocar como uma criança, esse sim é grande no reino de Deus, totalmente diferente da justiça dos fariseus, que ensinavam que aquele que adquirisse conhecimento, que aquele que se envolvesse
com a religião que aquele que estudasse somente a lei sem praticá-la alcançaria grandeza entre os homens. Mas Cristo agora fala da grandeza do reino. Fala na comparação de um coração de um pequenino, de uma criança, demonstrando a riqueza e interpretação desse reino, esse reino que age no nosso interior. Ou seja, Cristo está pegando a lei e está ensinando que praticá-la de forma pessoal, de forma pura, gera em você grandeza no reino de Deus. No sentido da interpretação de Jesus, aquele que se coloca como maior aqui na terra se torna então pequeno no reino, mas aquele que se coloca como menor, como servo, como criança, é valorizado no reino. O reino de Deus não aponta para cima, nessa perspectiva mundana do nosso tempo, de alcançar patamares, de alcançar status, de subir o degrau. O reino de Deus é diferente. Ao invés de subir o degrau, nós aprendemos com João Batista que descemos o degrau. João dizia: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, se referindo a Jesus. E Jesus disse que profeta como ele não existiu. João era grande. E é interessante você perceber também que na ótica do reino, aquele que quer se tornar grande no reino precisa ser servo. A interpretação agora é de serviço, de discipulado. O reino aponta para o serviço. E aqui temos um princípio para você, professor da escola bíblica. No reino de Deus, o maior não é o pastor, mas é o membro da igreja. No reino de Deus, o diácono se torna menor, o presbítero se torna menor, o evangelista se torna menor, o pastor é servo de todos. A visão do reino aponta para a servidão. Nós aprendemos a partir da ótica do reino, nessa interpretação ensinada por Jesus, que a glória de Deus precisa nascer no seu coração, no meu coração também, servindo a Cristo em humildade para a exaltação do nome do Senhor. Eu espero estar te ajudando, tá? Avançando. O segundo e último subtópico da aula de hoje trata agora sobre a justiça do reino de Deus. George Led destaca que a justiça do reino de Deus ela aponta para os céus. A justiça do reino de Deus aponta para a qualificação em nosso coração, para vivermos a vontade de Deus, diferente dos mestres da lei. Que espécie de justiça é essa que Deus espera que vivamos? Essa justiça ela aponta exatamente para o princípio do domínio do reino de Deus, que é futuro, que está sendo apregoado agora no nosso coração. Estamos vivendo conforme Deus quer. Segundo, essa justiça também nos conecta agora com Deus, ou seja, a maneira como nós vivemos agora, conectados com Deus, estamos obedecendo essa justiça para a glória de Deus. Terceiro, esse reino de Deus concede-nos agora uma nova vida em Jesus. Gente, eu espero ter contribuído com vocês hoje em sala de aula, que essa aula possa ser edificante, que você seja um instrumento em Jesus na Escola Bíblica Dominical. Se eu te ajudei até aqui, por favor, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá no Insta também, vou ficar feliz em te receber por lá. Compartilha aí nos stories, eu vou compartilhar lá também em Cristo Jesus, tá? Tá aí o nosso endereço, nos sigam para a glória de Deus, conhecendo o nosso ministério pastoral. E se você está afastado de Jesus, quer voltar para Cristo e precisa fazer isso, olha, você pode deixar um comentário aí nesse vídeo, nós vamos orar por você. Ou então utilizar o teu celular com leitor de QR Code, escaneando esse leitor aí, nós vamos interceder por você, te direcionar a chegar a uma igreja mais próxima da tua casa. Que Deus te abençoe em Jesus. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos que eu tomei como base para construir a aula de hoje. Primeiro texto é esse aqui, ó. Pastor Aziel Gomes, esse material, Os Valores do Reino de Deus. Vale muito a pena você ter esse material em mãos. Você encontra ele no site da editora CPAD. Você pode adquirir esse material, vai te ajudar muito nesse trimestre. Essa dica eu quero passar para você também. Dica de leitura também utilizei como base o Evangelho do Reino de George Led. Traz uma perspectiva muito legal sobre os assuntos também que vamos trabalhar nesse trimestre. Também tomei como base comentário do Warren Ebsen sobre o Evangelho de Mateus, que trata sobre esse tema, e também tomei como base o comentário do Hernandes Dias Lopes sobre o Evangelho de Mateus, que pode ajudar muito você também nesse trimestre. E é claro que eu te aguardo por aqui na aula de número 4, lição de número 4, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: resguardando-se dos sentimentos ruins. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.
Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.